Nos próximos dias, os cidadãos americanos irão escolher o seu presidente. E é fato que as eleições americanas causam maior alvoroço no mundo inteiro. Afinal, ame ou odeie, não é todo dia que se escolhe o líder do até então mais rico e influente país do mundo. Mas em 2016, como se já não bastasse a surpresa de todos com a vitória de Donald Trump, outra pergunta foi levantada por aqui. Como pôde ele ter ganho sendo que recebeu menos votos? E é sobre isso que vamos conversar hoje. Como funcionam as eleições nos Estados Unidos? Quais as regras? Kanye West vem para presidente? Primeiro, nós precisamos entender que o processo eleitoral nos Estados Unidos é extremamente complexo e cheio de pequenos detalhes. Há quem diz que as eleições americanas são tipo tênis. Ou você entende ou não sabe de nada e é só esperar para saber quem ganhou no final. Mas nós vamos tentar te explicar o básico. Primeiro de tudo, lá o voto é facultativo, ou seja, não é obrigatório, diferente do Brasil. Outra importante diferença entre as nossas eleições é que aqui o voto é direto. Ganha o candidato que tiver maioria simples. Lá não, seu voto não vai diretamente no candidato A ou no candidato B. Mas calma, a gente chega lá. Muitos meses antes da votação geral para a presidência nos Estados Unidos, que geralmente é na primeira terça-feira de novembro, os eleitores primeiro votam para escolher os candidatos de cada partido. Sim, os candidatos. Diferente do Brasil, onde aqui os próprios partidos escolhem os seus candidatos. Na prática, as pessoas votam nos delegados, que são as pessoas que representam o candidato. Guardem bem esse sujeito. As eleições primárias que definem os candidatos usam dois métodos. A votação tradicional, chamada de primárias, que votam com cédulas e urnas ou o caucus, uma seleção no qual os eleitores daquela comunidade e região se reúnem presencialmente em um mesmo espaço para debater e decidir seu representante. Aqui entra outra questão importante. Como prevista na Constituição Americana, cada estado tem autonomia para decidir seus próprios métodos para quase tudo, desde leis como ter pena de morte ou não, até as regras de como funcionam as eleições primárias. E é aí que vira uma bagunça, porque cada estado tem regras diferentes de como essa votação deve ser feita. E como são 50 estados que compõem o país, para poupar seu tempo, vamos pular as regras e os detalhes das votações primárias de cada estado. Depois de meses escolhendo os pré-candidatos, é realizada uma convenção do partido, onde o próprio partido vai analisar e debater quais candidatos tiveram mais apoio popular e definir oficialmente o candidato de cada partido. E aí, de novo, cada partido tem regras e métodos diferentes de como vão fazer isso. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, sim, existem outros partidos americanos. Partidos como o Partido Verde e o Partido Libertário figuram entre alguns desses partidos. Mas, na verdade, as chances desses partidos terem algum presidente eleito são nulas. Então sobram os principais partidos que realmente têm relevância. São eles os democratas, que é considerado um partido mais progressista e são representados pelo burrinho e sua cor é azul. E do outro lado, temos os republicanos, que geralmente são mais conservadores. Sua cor é o vermelho e eles são representados pelo elefante. Tá bom, se a votação não é direta, como eles escolhem os presidentes? Lembra quando falamos sobre a população escolher os delegados? Pois bem, os delegados são as pessoas que vão representar os interesses da população no colégio eleitoral. Sim, os americanos basicamente votam em pessoas para que elas votem no presidente. E isso funciona da seguinte maneira: cada estado tem um número mínimo de delegados, e isso varia de acordo com a população daquele estado. Por exemplo, a Califórnia é o estado mais populoso dos Estados Unidos, portanto é o estado que tem o maior número de delegados, 55 no total. Já a Dakota do Norte, por sua vez, tem 3 delegados. Dessa forma, o Colégio Eleitoral dos Estados Unidos conta com 538 delegados no total. E para ser eleito, basta o candidato ter o voto de pelo menos 270 delegados. Mas há um pequeno detalhe nessa matemática. Há um critério nos Estados Unidos chamado o vencedor leva tudo. E pasmem, ele funciona da seguinte maneira. Vamos pegar a Califórnia, por exemplo, que tem 55 delegados. Se 27 pessoas votarem no candidato A e 28 no candidato B, o candidato vencedor não leva só os 28 que recebeu, mas sim todos os 55. Os únicos estados que se realizam uma contagem diferente são Maine e Nebraska. Há outro fator que deixa a disputa um pouco mais acirrada. Há estados que tradicionalmente têm uma pendência mais para um lado do que para o outro. Estados como a Califórnia tradicionalmente se ganham candidatos democratas. Já o Texas, tradicionalmente, elege candidatos republicanos. E no meio desses estados, onde já se sabe mais ou menos quem vai ganhar, há os estados que são imprevisíveis. Tradicionalmente, esses estados não são pendentes nem ao Partido Democrata, nem ao Partido Republicano. Tais estados também são chamados de swing states, que significa estados pêndulo, e podem definir as eleições. Como já devem ter percebido por aí, a Flórida é um dos mais importantes estados pêndulo. Além da Flórida, há a Pensilvânia, Wisconsin, Carolina do Norte, Michigan e Arizona. Portanto, os candidatos focam suas campanhas nesses estados. Esse sistema confuso muitas vezes causa resultados curiosos.
Em 2000, por exemplo, o candidato democrata Al Gore teve mais votos populares que o republicano George Bush, um total de 51.003.926 contra 50.460.110. Porém, Bush teve mais votos no colégio eleitoral e acabou elegendo-se a presidente dos Estados Unidos. Por mais que o candidato tenha votos populares, o mais importante é ter votos no colégio eleitoral, pois é ele que escolhe o novo presidente. E foi isso que aconteceu com Trump em 2016.